Um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente constrói um layout web é realmente a gente colocar a disposição dos elementos em tela. É saber qual elemento vai na esquerda, qual vai na direita, topo, rodapé. Isso realmente é um desafio muito grande e muitas vezes a gente tem que apelar para diminuir a margem, colocar um espaçamento maior entre um elemento e outro, enfim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um recurso bem bacana chamado Display Grid, onde nesse recurso a gente vai conseguir posicionar através de simples comandos os nossos elementos. Então fica comigo aqui e bora pro vídeo. Pessoal, só interrompendo aqui um pouquinho o vídeo de vocês para avisar que a gente já tem lá na plataforma disponível o curso sobre páginas responsivas. E esse curso está muito legal porque a gente pega toda a base que a gente já aprendeu no curso de Fundamentos do HTML e CSS e a gente aplica técnicas mais avançadas. A gente vai mais a fundo no conhecimento de técnicas como Display Grid, Display Flex. A gente vai entender realmente sobre unidades absolutas, unidades relativas. Então, todo aquele contexto que a gente precisa para não deixar a nossa página fixa, né? Para a gente ter uma página responsiva. E no final desse curso sobre responsividade, a gente vai criar um projeto do zero, a gente vai criar uma página HTML do zero utilizando HTML e CSS, uma página sem nenhum tipo de responsividade e aplicando as técnicas que a gente aprendeu no curso, a gente vai deixar essa página responsiva. Então é um curso bem legal que vai desde o zero até uma parte mais avançada ali sobre responsividade. Então bora lá voltar pro vídeo. Perfeito, então pessoal, o que a gente vai ver aqui? Eu tenho um HTML super simples que a gente sabe que ele cria na questão de linhas ali quando a gente coloca uma div. Então eu tenho aqui um card esquerdo, conteúdo do lado esquerdo, eu tenho um conteúdo do lado direito e a gente vai criar aquele layout em 3 camadas, né? Como por exemplo, um menu lateral, uma parte de conteúdo e um rodapé, ou simplesmente 2 partes de conteúdo e um rodapé, enfim, usando aquela estrutura de 3 camadas que a gente já tem. Só que se a gente olhar para esse layout aqui, ele está totalmente cru, né? Ele não tem nenhum tipo de recurso para poder posicionar esses elementos. Se eu vier aqui no meu HTML, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe aqui que eu chamei de Grid Container, que é a classe que vai fazer o wrapper em tudo, vai envelopar tudo. E depois eu tenho em comum acordo aqui, eu tenho uma classe chamada Card, que eu utilizo tanto no card da direita quanto da esquerda. E aqui eu tenho as outras classes referente à esquerda e à direita com seus respectivos conteúdos. E por fim aqui eu tenho uma classe chamada Footer, que é realmente um rodapé, só que como eu tenho uma div, ele vai já cobrir todo o espaço, então isso não vai ser um problema para nós. O que a gente tem que fazer aqui? Aplicando o Display Grid, a gente vai posicionar esses 2 elementos aqui, ou seja, o card esquerdo no lado esquerdo e o card direito no lado direito para a gente ter toda essa definição. Então vamos botar a mão na massa e fazer isso aí. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é alterar a minha classe Grid Container. Se eu vier aqui no meu Grid Container, eu só tenho um padding aqui. Eu vou dizer que o meu display vai ser do tipo Grid. A gente já viu o Display Flex, né, que a gente consegue colocar aqui, mas nesse exemplo a gente vai usar o Display Grid, que é o display em tabelas. O próximo passo aqui, pessoal, é a gente setar 2 colunas muito importantes, que é o Grid Template Columns e o Grid Template Rows. O que essas 2 colunas aqui fazem? Ela simplesmente cuida das colunas e linhas, e essa é a principal diferença do Grid para o nosso Flexbox, porque dentro do Grid eu consigo tratar linhas e colunas ao mesmo tempo. Então, para ficar mais claro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar 2 colunas, porque eu preciso ter 2 colunas, né? Conteúdo esquerdo e conteúdo direito, então eu vou criar 2 colunas de uma fração cada uma vai buscar uma fração que eu tenho da tela, ou seja, o tamanho total ele vai dividir e buscar uma fração, e aqui dentro das minhas linhas eu vou simplesmente setar alto e alto, vou ter 2 linhas também. Por quê? Porque uma linha vai cobrir o card da direita e da esquerda e a outra linha vai cobrir o nosso rodapé. Então eu setei aqui já como automático, porque a linha aqui não é o nosso foco. A gente vai focar muito mais aqui na questão das colunas. E por fim aqui, pessoal, eu vou dar um gap de 20 pixels, que é simplesmente o espaçamento que eu vou ter entre os meus cards. Então, se eu vier aqui na minha aplicação, a gente já consegue ver uma grande diferença aqui, onde eu tenho meu card esquerdo já no lado esquerdo e eu tenho já o meu card direito no lado direito. E esse espaçamento em branco aqui é o gap que eu setei. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar um gap de 5 pixels para ser bem minúsculo, né? Só para a gente ter uma diferenciação, assim fica bem bacana. E como a gente pode ver também, o meu rodapé ele cobriu somente uma
parte aqui da minha tabela, ou seja, cobriu somente uma coluna. É nesse ponto que a gente vai ter que mexer no nosso rodapé também. Então vamos continuar modificando isso. Voltando aqui para o meu CSS, aqui dentro da minha classe LeftCard, eu vou simplesmente setar essa propriedade GridRow. Porque o que o GridRow e o GridColumn faz? A gente criou aqui, por exemplo, ó, duas colunas no Grid Template Columns e a gente criou duas linhas. Então a quantidade de informações que eu coloco aqui, ou seja, os tamanhos distintos que eu coloco aqui, vai me definir quantas linhas e colunas eu vou ter. Nesse caso, como eu tenho somente uma fração e uma fração, são duas colunas. Se eu tivesse mais outra informação, ele iria contabilizar como 3 colunas e assim para as linhas também. Só que qual que é a questão? Como eu tenho aqui duas colunas e duas linhas, eu posso vir aqui através da minha propriedade GridRow e dizer qual é a linha que ele começa e qual é a linha que ele termina. Nesse caso aqui não funciona como uma lista, né, como um array que a gente começa em 0, ele sempre vai começar em 1, ou seja, a minha primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então aqui eu vou setar dessa maneira e no meu WriteCard, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar também o meu GridRow e o meu GridColumn. Da mesma maneira que a gente tem essa divisão de linhas e colunas para o meu LeftCard, eu vou ter aqui também para o meu RightCard, só que a diferença é, o meu card da direita, ele tem que começar da metade até o final, ou seja, eu não posso ocupar a outra parte que é a parte do left. Então simplesmente eu consigo colocar aqui que ele vai começar na coluna 2 e terminar na coluna 3. Então fazendo isso, vocês vão perceber que se eu voltar aqui na minha aplicação, nada vai mudar, porque a gente já tinha setado isso como 2 cards distintos onde ele vai ocupar o espaço. Só que vocês vão ver isso muito nitidamente aqui no meu rodapé, porque o rodapé ele está ocupando somente até aqui, somente uma parte da minha coluna, né? Tanto que se eu vier aqui e inspecionar a minha aplicação, eu consigo ver que aqui dentro do meu grid, eu já consigo ter a distinção que aqui é a divisão que eu tenho uma coluna, ou seja, aqui termina a minha primeira coluna e começa a minha segunda coluna, mas muito além disso, eu já consigo ver nitidamente linhas e colunas e eu consigo posicionar isso de uma forma muito mais precisa. E se a gente for olhar aqui, pessoal, pode ver que o meu rodapé ele está ocupando somente essa parte aqui da minha coluna. Então aqui é muito mais visual para a gente conseguir ver aonde começa e aonde termina. Então vamos corrigir esse rodapé. E aqui no meu rodapé, o que eu vou fazer? Bom, a gente sabe que o meu rodapé ele está ocupando somente a primeira coluna, né? Ele está da linha 1 até a linha 2, né? 1, 2, 3 ali que define as nossas colunas. Mas eu quero fazer com que o meu rodapé comece na linha 1 e termine na linha 3. Então o que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a minha propriedade GridColumn, definindo que ele vai começar na linha 1 barra linha 3. Eu posso fazer isso de diferente maneira, pessoal. Eu posso simplesmente vir aqui GridColumn Start, posso fazer dessa maneira e posso utilizar aqui também o GridColumn End. Posso fazer assim. Se fica mais visual para vocês, se vocês acham mais fácil, não tem problema nenhum, eu posso fazer isso. Só que eu tenho uma propriedade que engloba os dois, que é o GridColumn ou GridRow, isso se aplica também para a linha, que é o GridColumn, que é utilizar aqui a minha barra para dividir início e final. Então ele fica muito mais otimizado porque é uma linha só, é uma instrução que eu passo ali. Então se eu salvar aqui o meu CSS e voltar na minha aplicação, eu já tenho aquele layout padrão que a gente tem de menu, conteúdo e um rodapé. Claro que aqui os cards eles estão do mesmo tamanho, eu posso simplesmente mudar isso, eu posso ter um card, por exemplo, com um tamanho menor, da mesma maneira que aqui em cima, eu posso utilizar aqui em cima, antes dos meus cards, para poder fazer o meu header, não tem problema nenhum. E se eu vier aqui, por exemplo, ó, só para ficar mais visual, eu vou vir aqui dentro do meu card e eu vou colocar aqui um height dele de 100 view height, por exemplo, só para a gente aumentar a altura, para a gente poder ver aqui. Acho que 100 ficou muito, né? Vamos colocar então aqui como 50 view height, só para a gente poder ver aqui, ó, como que a gente consegue visualizar melhor a página, né? Então isso aqui eu posso ir aumentando, pessoal, conforme eu tiver a necessidade. Então, por exemplo, ó, nesse caso 70 view height já ficou bem legal para a gente poder montar esse card. E qual que é o grande benefício disso? É que se a gente precisar mudar qualquer coisa referente à responsividade, eu posso criar media queries, que nem a gente já viu. Eu posso criar qualquer método media query para poder modificar isso sem nenhum tipo de estresse. Por quê, pessoal? Porque eu consigo controlar de forma muito precisa qual vai ser as minhas colunas e quais serão
as minhas linhas. Então eu consigo fazer isso de forma muito mais prática. Então, pessoal, a gente acabou vendo no vídeo de hoje um recurso bem legal que é um avanço do Flexbox, complementa muito a questão do Flexbox, que é o Display Grid, porque até no passado a gente criava, né, layouts baseado em tables, né, a tag table, o que não é uma boa prática. Então o Display Grid veio para facilitar muito esse nosso processo. Então eu espero de coração que tenha ficado claro esse vídeo, eu espero de coração que tu tenha entendido como que funciona um pouco do Display Grid, e eu te peço para tu te inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, porque é fazendo isso que tu vai ajudar muito o nosso trabalho mesmo. Novamente, muito obrigado de coração por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Fica muito bem, eu te vejo no próximo vídeo. Bons códigos e até mais.